Oi, gente linda! Para muitos que não me conhecem, eu sou Fafá na Cozinha, né? Estou aqui como Fafá para vocês. E para aqueles que já me conhecem, vamos embora para essa receita. E a receita de hoje é uma sopa de capelete. Pensa na delícia? Delícia! E também vou deixar um recadinho para vocês. Para aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam. Se inscrevam para ter o engajamento melhor nesse nosso canal, que é meu e de vocês, criado para vocês, com receitas de Fafá, receitas com memórias afetivas e deliciosas também. E no meu Curioso na Cozinha. Curioso por quê? Porque amo a cozinha, adoro criar. Então vamos embora para a receita agora, realmente. E aqui Dani, vem aqui pertinho. Nós temos o capelete. Capelete, coisinha linda, né? É uma arte fazer isso. Esse daqui é artesanal, eu comprei artesanal. E o capelete, ele veio para a gente como história, né? E aí veio de um outro país essa receita, né? Do norte da Itália, com certeza feito por mãos de vó, mãe, né? Família. Essa família feita por mãos de mãe e vó. Né? Inclusive, hoje, eu estou até aqui com o meu cabelinho para vocês, para inspirar essa receita. É um cabelinho feito exatamente como vovó fazia. Gente, então, inspirada por aqui, para fazer esse capelete para vocês, eu vou fazer ele com caldo de frango. E aqui eu tenho asinhas de frango. Asinhas de frango por quê? Eu gosto muito, aqui em casa gostamos muito. Acredito que ela é ótima para extrair sabor. Eu passo para vocês essa receita delícia. Minha água já está fervida. É muito fácil e simples. Eu já tenho tudo o que preciso aqui disposto nessa bancada para vocês. É uma receita que leva poucos ingredientes, mas saborosíssima. O caldo de capelete é muito saboroso. E para aquecer esses dias frios, é uma ótima pedida, né? Aquece bem e abraça bem. Então vamos lá para a receita. Ela aqui já aquecendo. Aqui, o primeiro passo, eu pego essa asinha de frango, que também é meio de asinha, é misturado, né? Eu tenho aqui as duas peças, elas extraem, mas pode ser feito com outro corte de frango também. Sobrecoxa fica uma delícia. Então, mas eu escolhi aqui a asinha que eu gosto muito. O que eu vou fazer? Eu coloco 2 colheres de vinagre, também coloco aqui, e aqui eu tenho farinha de trigo. Farinha de trigo com erva de Provence, né? Umas ervinhas que gosto de introduzir porque já dá um saborzinho nesse frango. Eu tenho aqui caldo de frango. Caldo de frango. Então, eu não vou colocar muito sal. Vou colocar pouco sal nesse frango, porque a gente depois vai corrigir esse sal. Ver se precisa mais, né? Então, nesse processo aqui, pego a farinha de trigo e vou passar nessas asinhas e meio de asa. Aí eu dou uma mexida boa. Dou uma mexidinha boa por aqui, né, para ficar bem seladinho nessa farinha. Aqui na panela eu vou colocar óleo. Pode ser óleo, azeite, como queiram, né? Aproximadamente aqui 2 colheres de sopa de óleo. Por quê essa quantidade? Porque vou selar o frango, né? Então a gente coloca esse frango aqui para selar. Vou fazendo assim. Aí a dica dessa farinha no frango é porque eu gosto do caldo, aqui em casa a gente gosta do caldo de capelete mais cremoso, não tão assim, sabe, líquido. Então, fazendo dessa forma, vocês vão ter um caldo mais suculento, digamos assim. Vocês gostam de sopa de capelete por aí? Uma delícia, né, gente?
E o curioso é isso, né? A gente tem receitas que são de outros países, nesse caso, como eu falei para vocês, do norte da Itália, uma receita com certeza produzida por mãos de vó, mãe, e pensa na delícia. Vamos deixar ela dar uma pegadinha boa para fazer aquele fundinho de panela. Daí assim a gente vai começar o E aí, assim, a gente vai começar o processo de todo esse tempero no frango, para a gente extrair um caldo e já começar o capelete, jogando capelete. Como eu falei para vocês, é muito fácil e simples. Tenho certeza que se vocês fizerem por aí, vocês vão adorar, viu? E aqui estou cortando uma pimenta, dedo de moça. Vocês sabem que já em outras receitas já coloquei. Gosto de usar bastante, porque ela passa um sabor muito bom para as receitas. Então, para você não ter uma picância, você tira as sementes, né? Você deixa só a parte que é a pimenta mesmo que envolve. E as sementes você tira. Nesse caso, eu vou tirar todas as sementes, porque a picância é só da pimenta em si, sem as sementes, já é o suficiente. E os meus temperos, né, que já dei dica para vocês no meu processador, mini processador, sempre muito bem triturado, porque não gostamos de encontrar os pedaços. Mas você fica à vontade para fazer o seu com pedaços maiores também, como queiram. E aqui no meu curioso dessa receita, fazendo para vocês, e em todas as receitas que eu produzo aqui desse canal, né, é realmente para puxar inspiração para vocês do outro lado daí. E lembrando, não deixe de se inscrever, hein, gente? Inscrever é bem importante para a gente ter toda a interação. Tocar o sininho, para ativar o sininho, né? E assim vocês vão recebendo as notificações. E eu por aqui, muito animada e feliz com vocês por aqui, viu? E aqueles que também vão se inscrever, feliz que eles estão chegando. Né, Dani? Sim, muito feliz. E a minha pimentinha dedo de moça está sendo cortada aqui, né? Ela bem pequenininha. Além de ficar bonito, o colorido da sopa de capelete, também vai saborizar. E é o processo do tempo para que esse franguinho se, né, doure. Vamos aguardar esse tempo dele necessário. Uma das coisas também que quero falar para vocês, que os comentários são bem importantes, gente. Assim eu fico sabendo se vocês estão gostando da receita, né? Então, comentem muito, viu? Eu estou animada e vou ficar muito mais animada por aqui com vocês fazendo os comentários. Vou dar uma pingada de água quente, para ir liberando já esse fundinho. Nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Ainda está dourando, né? Mas aqui, gente, eu tenho açafrão da terra. Esse está in natura. Eu ralei ele e vou colocar aqui que ele dá um sabor também muito especial nessa sopa. E também um colorido. É bem interessante e é uma delícia, né? Açafrão é uma delícia. E ele in natura assim, nossa, passa um sabor muito especial. Aqui uma colherzinha de café de açafrão, né? Também tenho aqui o alho, né? O alho já bem picadinho. Ela já está pegando ali no fundo e eu já vou extrair esse sabor nesse pinga-pinga de água aqui. A sopa de capelete existem várias formas de fazer. Essa é uma forma que eu estou trazendo para vocês. Aqui eu vou colocar cebola, né? Uma colher de sopa de cebola triturada também. E aqui o nosso caldo de frango. Aí você fica à vontade para usar um caldo de sua preferência por aí, tá? Esse daqui eu gosto muito. É um caldo que bem interessante. Já está com a gente
há muitos anos, desde minha avó, minha mãe. Então é um caldo que dá um sabor interessante também quando precisamos extrair um caldo mais rápido. Caldo tem muito tipo, né? Você pode fazer também um in natura. Esse aqui não é, mas ele é muito especial. Agora vou jogar mais um pinga-pinga de água, enquanto o processo ali está acontecendo. Tem o manjericão que eu colhi ali na minha horta, que já mostrei para vocês. Hoje não colhi com vocês, né? Mas já mostrei. Eu gosto muito de manjericão e também ele dá um sabor muito especial nesse caldo. Vocês viram que eu só vou colocar, na realidade, o manjericão e a erva de Provence que eu coloquei junto com a farinha, né? E, e aí a gente coloca aqui dentro, ó. Dani. A gente coloca aqui e eu vou dar uma fechadinha na panela. Vamos esperar um processo aqui para extrair ali esse fundinho de panela. E olha esse fundinho já liberando, gente. Olha isso. Ó. Viu que eu falei para vocês que ia liberar um fundinho especial? Muito especial esse fundinho. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar a pimenta. Já podemos colocar a nossa pimenta. Colocamos a pimentinha aqui. Que vai saborizar também essa nossa sopa incrível. Olha que coisa linda. Olha que fundinho. Um cheirinho já tá, né, Dani? E o que eu vou colocar? Um pinga-pinga. Vou colocar um pinga aqui de água para liberar mais o fundinho e depois eu acrescento uma quantidade exata de água para assim a gente deixar ferver e colocar o capelete. Olha isso aqui, ó. Aí vai liberando, vai tirando esse fundo todo, né? Porque é isso que vai me dar o caldo na realidade específico. A delícia. Essa é uma sopa que abraça, como eu falei para vocês, gente. Vale muito a pena fazer para os nossos. Essa sopa, você vê que ela tem tradição, né? Ela é servida tanto numa mesa bem familiar, como numa mesa também onde envolvia datas comemorativas. Envolvia não, né? Hoje se faz sopa de capelete e muito. Eu estou no sul do país e aqui se faz muita sopa de capelete. Conheço muitas pessoas que fazem essa massa com uma maestria muito grande. Eu particularmente não faço, né? Acho um pouco trabalhoso, mas uma hora dessa também posso produzir para vocês. Mas essa daqui, né, foi comprada de uma amiga que faz. E faz com muito carinho. Essa daqui é uma massinha que ela tem um recheio de frango. Além de todo esse sabor que eu estou extraindo do frango, com os temperos, ainda tem o sabor da massa que leva, né, o recheio. Aí pensa, né? Pensa que vai ser uma delícia. Gente, nesse momento eu vou colocar a água fervendo. Ó, aqui eu estou colocando a água fervendo. Que eu vou deixar dar uma abertura nesse frango um pouco e já vou colocar o capelete. Se precisar, eu coloco um pouco mais de água e corrijo o sal. Mas o sal eu só vou corrigir quando esse capelete estiver aqui cozinhando por aproximadamente uns 3 minutos. Aí eu vou corrigir o sal. Já, eu vou tirar o manjericão, porque o manjericão já fez a performance dele dentro desse caldo. Ele já liberou o sabor. Nossa, o cheirinho que está aqui está bem gostoso. O açafrão, tudo, gente, muito bom. Vale muito a pena fazer.
Eu vou deixar dar uma aberturinha aqui de cozimento por uns 4 minutos. Aí já entro com o capelete. Aí já volto com vocês. Agora já vamos colocar o capelete. Olha como é que isso tá. Então a gente introduz o nosso capelete aqui. Olha isso, olha, gente, que coisa. Já tô aguando aqui, já tô com a boca aguando, né? Como diz alguns, já tá um brejo essa minha boca. Então por aí também fiquem, viu? Porque isso aqui fica uma delícia, muito saboroso. Simplesmente, nossa, muito bom. E agora nós vamos deixar o capelete cozinhar. Aqui acredito uns 8 minutos, talvez um pouquinho mais, vamos ver como que a massa vai reagir. Vou cozinhar num fogo médio, deixando cozinhando aqui no fogo médio, de vez em quando dou uma mexidinha, e é isso. E daí eu já volto com vocês servindo um prato, tá bom? Então não deixe de se inscrever, viu? E não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Por aqui, muito animada, muito mesmo. E tá um sol lindo lá fora, sabia, gente? Tá um sol lindo. Hoje os meus gatinhos estão bem quietinhos. Estão tudo dormindo. Porque aqui a gente tem tido muito frio, por aí também tá muito frio, porque agora a gente está no inverno, frio tá em todos os lugares, né? Então, já volto com vocês para a receita. Deixa eu dar uma ajeitada aqui pela bancada enquanto esse capelete cozinha. Porque essa receita é simplesmente, como já falei para vocês, pensa na delícia. Não vão deixar de fazer por aí, hein? E quero os comentários, gente. Preciso dos comentários de vocês para saber se vocês estão gostando. Já volto. E por aqui, eu já dei uma provada. Tá bem bom de sal. Porque o que acontece? Você tem que ficar ligada no sal, né? Para não ficar salgado. Porque essa massa ela é recheada, então ela já é temperada também. E aqui está pronto o nosso capelete. Pensa na delícia. Olha esse caldinho, ó, ó, ó. Um caldinho bem especial. Como eu falei para vocês, fica mais um caldinho um pouco mais cremoso, não tão líquido. Então tá pronto. Capelete pronto. Eu vou servir vocês. Porque é aqui que eu vou servir vocês um prato. Isso é muito especial. Ele ficou cozinhando aqui por 6 minutos. Tem capelete, se você comprar no mercado, ele vai ficar um pouco mais, porque o que acontece? A massa, de repente, é um pouco mais seca. Esse, como ele foi feito artesanalmente, ele é uma massa que cozinha muito rápido. E aqui eu cortei umas folhinhas de manjericão e vou colocar por cima para aromatizar dá mais aroma a esse sabor. E pensa na delícia, gente, muito bom. Eu espero muito que vocês façam por aí, viu? Olhem essa maravilha. Pensa na delícia? Essa cozinha tá super perfumada, né, Dani? Muito, meu. E a gente adora. A gente adora, né? Adora. Isso sempre tá na nossa mesa. A gente faz muito, adora. Aqui em casa todos adoramos. Espero que vocês façam por aí, né? E que vocês, como eu falei para vocês, não deixem de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal, né? Pra gente, ó. Beijos de Fafá, até a próxima receita. Não vou provar, tá muito quente, né? Mas já provei de sal e já vi que tá uma delícia. Por si só, dá para fazer, não dá? Não dá? Vocês não provaram, mas já imaginaram. Então façam aí, porque realmente eu garanto que fica uma delícia. Beijos e novamente até a próxima receita.